Olá, queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Sou o pastor Pedro, da Igreja Metodista na Lapa, em São Paulo, e hoje a gente está aqui para mais um encontro de terça. Hoje, encontro gravado, mas para falarmos de um assunto muito importante para todos nós, que é o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Nós, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé e de vida, a gente tem um papel muito importante no que diz respeito a esse assunto. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. E no Brasil, são notificados cerca de 14 mil casos por ano. A gente ocupa o oitavo lugar em números absolutos no que diz respeito ao suicídio. E são 8 homens para cada 2 mulheres que cometem isso. Mas afinal de contas, o que seria o suicídio? É o ato deliberado da própria pessoa com a intenção de morte, consciente ou intencional, usando um meio que a pessoa considera ser letal. E para a gente ter uma ideia quando a gente fala de um comportamento suicida, alguns estudos apontam que apenas uma em cada 100 pessoas chegam a ser atendidas por uma tentativa de suicídio. E, ou melhor, de cada 100 pessoas, uma chega a ser atendida. Em cada 100 pessoas, numa estimativa da população, em cada 100 pessoas, 3 chegam a tentar em algum momento o suicídio. Uma chega a ser atendida porque tentou de fato o suicídio e foi atendida, outras 3 tentaram o suicídio, mas não foram atendidas. Cada 100 pessoas, 5 pessoas planejam ou chegaram a planejar ou têm planos nesse sentido. E em cada 100 pessoas, 17 pessoas têm pensamentos suicidas. Ou seja, é algo que está muito presente na nossa vida, na nossa sociedade, em quem está perto de nós, e por isso é bastante importante a gente também tratar desse assunto. E dedicando esse mês também, de um modo particular, a falarmos sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre quem são as pessoas que têm um comportamento suicida ou as que mais cometem suicídio, a gente sempre fala que os homens, então, são os que mais cometem. A gente tem para cada 8 suicídios, né, 6 são de homens. Então, é um número bastante elevado e a gente, né, a questão de gênero é três homens cometem mais suicídio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas algo importante também é que, por que será os homens? Em grande medida, muitos atribuem ao fato de que os homens tendem a serem mais isolados na nossa sociedade, se isolarem, a esse isolamento, a essa dificuldade de falar, a essa dificuldade de partilhar as coisas da vida. E por vezes as mulheres não se suicidam porque, ou tem uma menor taxa de suicídio entre mulheres, porque ela justamente tem uma rede maior de proteção, tem um sentido maior de participação do contexto comunitário, enquanto homens, por vezes, tendem ao isolamento. Quando a gente fala de fatores de riscos para o suicídio, é pacífico que, em grande medida, o suicídio, ou 100%, digamos, dos casos, são relacionados à saúde emocional. Se nem todos chegam a ser documentados ou tratados, como a gente pode ver, a grande maioria tem a ver
com a saúde emocional. Algumas estimativas apontam, né, quando a gente fala da saúde emocional e da questão do suicídio, que apenas 3,2% não teriam um diagnóstico efetivado sobre o assunto. E também, se a gente for pensar nos percentuais, um pouquinho mais de 6% tem a ver com transtornos de ansiedade. Alguns transtornos que envolvem a questão orgânica e mental, 1%. 11,6% já seriam transtornos de personalidade. 10%, um pouco mais, seriam ligados à esquizofrenia. Mais de 22% ligados a substâncias, ao uso de substâncias psicoativas, relacionados, por vezes, mais ao uso de entorpecentes, drogas e tudo mais. Agora, o que chama atenção é que 35,8% tem a ver com transtornos de humor. Essa questão do transtorno de humor que a gente deve também considerar junto com outros aspectos, não é? 3,6% ligado a transtornos de ajustamento. A gente vai falar um pouquinho também mais sobre isso. E outros diagnósticos, pouco mais de 5%. Então, é algo que se faz presente, que está no nosso dia a dia. E quais seriam também outros fatores de risco? Aquilo que faz com que, por vezes, a gente, vivendo no nosso dia a dia, precisa estar atento, seja na nossa vida, seja na vida das pessoas que estão também à nossa volta. Primeiro, desesperança, desespero, desamparo e impulsividade. Esses são alguns dos temas que os médicos e aqueles que estudam o assunto percebem mais. Quando a gente fala de idade, a gente percebe que tem aumentado o número de suicídio entre jovens. Se torna hoje, no mundo, a terceira causa de morte entre pessoas jovens. Tem um motivo, ou quando se faz os cruzamentos dos dados, é bastante complexo, tem a ver, por vezes, com o humor depressivo, pode ter a ver com drogas, questões familiares, abusos, enfim. Então, são muitas as causas entre jovens, mas que faz com que hoje, quem lida com a temática do suicídio tem chamado muita atenção também para a questão dos jovens. E também entre pessoas de mais idade, pessoas idosas, que também, por diversos aspectos relacionados, então, por vezes a um desamparo, por vezes a uma falta de sentido, por vezes a uma falta de esperança, grandes mudanças na vida e dificuldade de se relacionar com essas mudanças também são causas. A gente já falou que entre homens é 3 vezes mais do que entre mulheres. E um dos aspectos que também acomete mais os homens, mas também as mulheres, tem a ver com a questão da identidade de gênero. Tem a ver também com a orientação sexual. Em que sentido? Por vezes a nossa sociedade lida com muito preconceito, muita essa questão do desajuste das pessoas, da falta de compreensão de como ela é, de como ela se sente no mundo. Então ela acaba não encontrando lugar, não encontrando espaço, por vezes instituições como a família e como a igreja, ao invés de acolherem, de ampararem, de darem sentido, de darem uma manifestação de cuidado, acabam excluindo, expulsando, gerando ainda mais uma dificuldade do ajuste dessas pessoas. Então, LGBTQIA+, né, muitas dessas pessoas lésbicas, gays, trans. Então, esse é um assunto que a gente precisa também trabalhar, porque o suicídio entre as pessoas, por conta da questão da identidade de gênero e por conta da orientação sexual, também ele é bastante significativo e também deve chamar a nossa atenção. Um pequeno grupo, mas um grupo importante, também tem a ver com doenças clínicas e não psíquicas. Ou seja, a pessoa
por vezes tem um infarto, tem algum problema como câncer, algum problema de saúde clínico, mas que leva ao desenvolvimento de uma doença psíquica, fatores emocionais que desencadeiam também então no comportamento suicida. Há também, por vezes, mesmo que num número menor de pessoas, fatores genéticos que podem ou devem ser considerados, questões familiares e tudo mais também. E os fatores sociais. Ora, desencadeiam problemas de saúde de ordem emocional, como desemprego, momentos de recessão econômica, momentos de dificuldades com a questão econômica, financeira, também merecem a atenção. A gente tem um caso recente aqui no Chile. O Chile, há algumas décadas, fez uma escolha que hoje é considerada absurdamente equivocada, que foi relativa à aposentadoria por um meio de aposentadoria individual, particular, né? Então, ao invés de haver um instituto de previdência social efetiva, como no caso do Brasil, a gente tem um custeio da previdência social de toda a sociedade, ou pelo menos deve ser assim. A pessoa contribui e depois ela vai ser custeada por todos. No Chile, não. No Chile, buscou-se um custeio pessoal, como se fosse uma poupança, um pé de meia. Cada um tem obrigado a depositar o seu valor, a empresa deposita o seu valor na conta particularizada. O que ocorreu? A hora que as pessoas começaram a se aposentar, há alguns anos, elas se aposentavam sem qualquer condição de subsistência. Isso levou também, inclusive, a uma onda de suicídios por conta desse desamparo, né? Então, fatores como esse desamparo social é algo que deve chamar atenção desde já e lança um alerta para questões, aspectos relacionados ao modo como a gente organiza a sociedade excessivamente individual, ou para um lado do cuidado e da atenção social de modo intenso, para também pensando nas questões das pessoas idosas, da questão da aposentadoria e desemprego, que é um momento importante. São momentos importantes também e significativos quando a gente fala de comportamentos suicidas ou de riscos, momentos de riscos, não é? O que a gente precisa fazer, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas? O primeiro ponto é a gente analisar bem que existem muitos tabus em torno da temática do suicídio, tanto que é difícil de a gente ouvir alguém falando, seja na igreja, seja nos outros lugares. Hoje a gente vê que em alguns contextos do trabalho se fala um pouco mais, na família se evita falar entre os casais. Então, o primeiro ponto importante é essa superação do tabu. A gente precisa conversar sobre o assunto, falar sobre ele, para que a gente construa ambientes seguros e ambientes responsáveis para esse diálogo. Esse é um ponto. Na igreja, por vezes, é curioso como as igrejas são consideradas, assim como associações, pessoas que se vinculam a entidades, grupos, isso ajuda, no geral, em aspectos gerais, a prevenção, o cuidado, ao cultivo de qualidade de vida e tudo mais. Mas, por vezes, a religião e a igreja também podem ser espaços que constroem tabus e que dificultam o trato do assunto. É quando esse peso, por vezes, que se coloca na vida das pessoas no que diz respeito a pecado, a culpa, porque por muito tempo as religiões trataram, por vezes ainda tratam a questão do suicídio para além da questão da saúde emocional, para além das questões dos dramas que cada pessoa vive, e ainda coloca um peso religioso de culpa, ainda coloca um peso religioso de temas, de assuntos que geram ainda mais desgaste e que depreciam ainda mais a situação das pessoas. Por isso, nós, enquanto igreja, precisamos trabalhar de um outro medo. Ao invés de
estimularmos esse tipo de tom de uma moralidade religiosa que mais atrapalha, e sim o que seria trabalhar para a dinâmica da graça de Deus, na dinâmica do cuidado de Deus, esse assunto. Por vezes a igreja, ao impor essa temática do pecado e da culpa, ela ainda impõe vergonha e medo de tratar desse assunto. E o caminho para a superação dessa, desse grande mal que assola, né, a nossa sociedade, o nosso mundo, é justamente o contrário, é vencermos o medo, é vencermos a vergonha, é vencermos a culpa, é vencermos toda esse peso do que alguns consideram como pecado e conversarmos sobre o assunto. Veja só que interessante e que preocupante, na verdade. É, é muito importante e o caminho para a superação desse mal que é o suicídio, o caminho é o cuidado com a saúde emocional, né? Embora a gente saiba que praticamente 100% dos suicídios estão vinculados à saúde emocional, a doenças psíquicas também, a fatores emocionais e psiquiátricos, apenas menos, talvez em torno de 40% das pessoas que se suicidaram, elas nunca. Deixa eu começar de novo e explicar bem, né? Entre 60 e 60 pessoas, por cento das pessoas que passaram, que se suicidaram, 60% nunca passaram por um médico, para se ter uma ideia. Nunca passaram por um médico. Então veja como que o assunto da questão do suicídio tem muito a ver também com a questão da saúde pública, tem a ver também com a questão da rede é, de, de atendimento, tem a ver com a questão da saúde emocional, da saúde psíquica, da disponibilidade da, da atenção à saúde psíquica também nas redes públicas, não é? E não só na questão das redes públicas, mas também o cultivo da saúde, do cuidado com a saúde, seja num primeiro momento também da ida ao médico, do médico para o corpo, mas é fundamental que compreendamos que a saúde emocional ela é estritamente ligada à saúde do corpo. E hoje a gente tem muita dificuldade do tratamento no que diz respeito à saúde psíquica, seja pelos tabus, a pessoa tem vergonha ou dificuldade de ir a um psicólogo, a um psiquiatra. Por outro lado, a gente tem também uma cultura hoje sendo estimulada cada vez mais de um tratamento parcial da saúde emocional, somente mediante medicamentos, drogas e pouco mediante aquele cuidado, aquele cultivo do diálogo e da conversa. A gente sabe, então, que quando se fala de prevenção ao suicídio, isso passa fundamentalmente pelo cuidado com a saúde psíquica e pelo diálogo, pela conversa. O que mais? Também pela qualidade de vida. O zelo pela qualidade de vida, o zelo, o cuidado para com a construção de laços de vida comunitária, o cuidado para com o isolamento ou para com aquele contexto no qual se lança, por vezes, algumas pessoas a solidão extrema. Então, tudo isso faz parte também daquele cuidado que precisamos ter na prevenção e na atuação quanto à questão do suicídio. Nós, enquanto igreja, Igreja Metodista na Lapa, Igreja Metodista, igrejas diversas, enfim, temos uma responsabilidade e uma oportunidade muito grande nesse sentido. Responsabilidade de sermos um espaço acolhedor, de sermos um espaço que não se embrenha em tabus, em um modo de enxergar essa situação que dificulte as pessoas de se achegarem com liberdade, com tranquilidade, com paz. A igreja precisa ser acolhedora das pessoas, abrir mão de preconceitos,
abrir mão de coisas que por vezes, né, dogmas, que seja, doutrinas, coisas que por vezes mais dificultam o atendimento e o acolhimento das pessoas. E em outras ainda lançam as pessoas em situações de desamparo. Esse é um ponto. Então, tratar do assunto sem tabus, tratar desse assunto sem tabus, com responsabilidade, com cuidado e tudo mais. E criarmos relações de confiança entre nós, criarmos espaços de confiança para homens, para mulheres, para jovens, para que todas as pessoas encontrem a oportunidade de conversar, de falar sobre o assunto com liberdade, com tranquilidade. Eu quero compartilhar uma palavra com você, né, da Bíblia, um texto, quando a gente vê o ministério de Jesus, as palavras de Jesus, a gente vê Jesus sempre acolhendo muitas pessoas, independente de como as pessoas são vistas pela sociedade. A gente vê as pessoas tendo liberdade de buscá-lo quando estão enfermas, seja da mente, seja do coração, seja de buscá-lo quando o filho não está bem. Então, esse é o modelo para a gente enquanto igreja. Lá no texto de Mateus 18, 10 a 14, a gente vê Jesus dizendo algo muito bonito. Ele fala assim: fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que o anjo deles lá nos céus vem incessantemente à face de meu Pai celeste. Então veja só, Jesus está dizendo, quando ele fala o anjo deles, ele está dizendo assim: olha, Deus cuida, Deus está olhando por cada uma das pessoas. Então Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Gente, quando ele fala perdido aqui, não é. Tem gente que coloca um peso nessa coisa. Não, está falando de assim, por vezes na vida a gente está perdido, se sente perdido, se sente sem rumo, sem sentido. Jesus veio fazer o quê? Veio salvar. O pessoal também coloca um peso enorme em salvações, num sentido etéreo, salvar. A gente passa por momentos na vida em que a gente precisa ser salvo, resgatado. Não é apenas, não estamos falando de uma coisa de eternidade, de céu, de doutrina cristã nesse momento. Estamos falando de nos salvarmos, por vezes, de nós mesmos, das nossas dificuldades, das nossas confusões. Daí Jesus fala bem assim: o que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes, as 99, indo procurar aquela que se desgarrou? Por quê? Porque ele sabe. E aí a gente tem uma comparação importante. Quando ele está falando das ovelhas, quando ele está falando do rebanho, ele está falando da comunidade, do estar junto. A chance de sobrevivência da ovelha naquele contexto em que ele está falando pastoril era que elas estivessem juntas, não é? Se uma vai ficar isolada e sozinha, a chance dela ser atacada, dela entrar em alguma situação que faça mal para ela é bem maior. Isso se encaixa bem no que a gente está falando aqui. A importância de construção de laços comunitários. É claro, laços comunitários que respeitem a individualidade de cada pessoa, mas que façam com que a gente possa ter esse senso de pertença, que a gente possa contribuir, seja com os nossos dons, seja com as nossas dúvidas, seja com as nossas inquietações, seja com as nossas certezas, enfim, a comunidade de fé pode e deve ser esse espaço de acolhimento. Daí ele está falando desse homem que vai buscar aquela ovelha que estava perdida, dele fala: e se consegue encontrá-la em verdade, lhes digo que ficará mais alegre por causa dessa do que pelas 99 que não se desgarraram. É claro, as outras estavam firmes, enfim, mantém-se firmes. Agora aquela ali, ó, estava correndo muito risco. Então a alegria de conseguir trazer alguém que estava correndo muito risco é muito grande. Aqui ele estava falando das ovelhas, ele vai falar isso: olha, assim, desse jeito, não é a vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só desses pequeninos. Então, que a gente possa ser esse espaço de valorização da vida, que a gente possa ser esse espaço de acolhimento,
tanto para quem já faz parte da nossa comunidade, para que não se perca, quanto para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que estão precisando de um espaço de acolhimento, de um espaço de vivência, de um espaço de construção de algo, de construção de sentido, um espaço onde ela encontre segurança para conversar e para buscar ajuda. Ajuda por vezes que precisa ser mais especializada e que a gente tem tranquilidade e que a gente tem o coração aberto para também saber que a gente precisa de ajuda, que a gente não tem todas as respostas, mas que a gente não quer que ninguém se perca. A gente quer que todo mundo tenha vida, vida boa, vida plena, vida de qualidade, individualmente, comunitariamente e também na nossa sociedade. Então, nesse setembro amarelo, que possa ser também um momento importante para a gente, enquanto comunidade de fé, e para a gente, enquanto sociedade, aprender que o suicídio pode ser prevenido e que a gente consiga alcançar então as vidas que tanto precisam de saúde. Um grande abraço do Pastor Pedro para você. Estou à disposição para esse diálogo. Que Deus te abençoe e que a vida seja mais e mais plena entre nós. Que Deus te abençoe e um grande abraço. E até a próxima terça-feira, que nos encontraremos para poder conversar sobre outros e outros temas. Até mais!